Há 31 dias para os 500 anos do Brasil. Bom dia. Bom dia. O presidente Fernando Henrique Cardoso está voltando da Espanha. Ele cancelou todos os compromissos da visita programada para 5 dias por causa da morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães, líder do governo no Congresso. O corpo do deputado Luiz Eduardo está no Salão Negro do Congresso e às 10h30 segue para Salvador, onde vai ser velado na Assembleia Legislativa. A morte do deputado Luiz Eduardo desarticula o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O governo se sustentava numa aliança que era mantida no Congresso pelo deputado, morto ontem à noite de infarto aos 43 anos. Para o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, a perda do filho é o fim de um sonho. A esperança de fazer de Luiz Eduardo presidente da República em 2002. O senador lamentou, abre aspas, por que meu filho e não eu? Os Estados Unidos, mais uma vez, condenam e executam um estrangeiro sem informar as autoridades do país de origem do preso. Desta vez foi um hondurenho. O Fluminense derrota o Osasco na última partida da melhor de 5 e é campeão brasileiro de basquete feminino. O São Paulo confirma a boa fase e elimina o Grêmio pela Copa do Brasil. E mais. Das claras em neve ao soufflé, Sandra Moreira conta a história da receita que já foi chamada de sopro dos deuses na coluna A Arte da Mesa. A morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães muda o governo Fernando Henrique. O presidente, que está em viagem oficial à Espanha, resolveu cancelar os compromissos que teria hoje em Madrid e voltar ao Brasil. O desembarque está previsto para as 4 da tarde em Salvador, onde vai ser o enterro. A repórter Délis Ortiz dá outras informações por telefone. O presidente Fernando Henrique Cardoso ficou sabendo da notícia do infarto às 11 horas, hora de Madrid. Falou por telefone com o senador Antônio Carlos Magalhães, que o tranquilizou dizendo que não era nada grave. Com essa informação, o presidente se recolheu no Palácio El Pardo, onde estava hospedado. 3 horas depois, o presidente foi acordado com a notícia e divulgou uma nota. Diz a nota escrita de próprio punho pelo presidente. No meio da noite, acabo de receber a dolorosa notícia da morte de Luiz Eduardo. É muito difícil expressar com palavras o meu sentimento. Luiz Eduardo era para mim muito mais que um líder político. Era uma relação de amizade e fraternidade. O destino não poupou 2 perdas irreparáveis. Ao senador Antônio Carlos Magalhães, amigo e pai, Ruth e eu só temos uma palavra de saudade. Assinado Fernando Henrique Cardoso. O presidente, pela manhã, cancelou a agenda em Madrid. Teve apenas 2 encontros, com o rei Juan Carlos no Palácio Zarzuela e com o primeiro-ministro José María Aznar em Moncloa. Fernando Henrique embarca para o Brasil às 13 horas, 8 horas de Brasília. O voo segue direto para Salvador, na Bahia. De Madrid, na Espanha, Délis Ortiz para o Bom Dia Brasil. Pré-candidato ao governo da Bahia, esperança do PSL para a sucessão presidencial de 2002 e principal conselheiro do presidente Fernando Henrique na Câmara. A morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães desfaz a articulação política do governo. Vamos a Brasília com Alexandre Garcia. Alexandre, outro choque, este veio mais rápido. Rapidíssimo, porque inesperado, porque envolvendo um homem de apenas 43 anos. Foi muito cigarro a vida toda, emoções com a morte do ministro Serjão, 11 quilômetros de caminhada sob o sol forte do meio-dia de ontem, tudo isso ajudou a matar o deputado Luiz Eduardo Magalhães. A morte foi anunciada às 8 da noite, depois de quase 2 horas de tentativas de reanimar o coração do ex-presidente da Câmara.
O deputado Luiz Eduardo Magalhães sentiu uma forte dor no peito depois de uma longa caminhada no final da manhã sob sol forte. O deputado procurou atendimento no serviço médico da Câmara. De lá, ele foi levado de ambulância para o Hospital Santa Lúcia, onde chegou de maca. Ele já chegou em estado grave e foi internado na UTI. Muitos políticos foram ao hospital e as informações eram desencontradas, até que o diretor do serviço médico da Câmara, doutor José Luiz Veloso, confirmou. Foi infarto miocárdio. O senador Antônio Carlos Magalhães informou que o filho ficou muito abalado com a morte do ministro Sérgio Mota, mas não confirmou o infarte. Se teve um infarto, foi um infarto de muito pequena dimensão, que alguns duvidaram. No fim da tarde, chegou no hospital o cardiologista Bernardino Tranquese. O estado de Luiz Eduardo já era muito grave. No começo da noite, chegaram a mulher, uma filha e 2 irmãos do deputado. Pouco depois, foi anunciada a morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Ao contrário do que foi divulgado inicialmente, o deputado Luiz Eduardo Magalhães não foi submetido a uma angioplastia, que é desobstrução das artérias. Os médicos nem chegaram a fazer essa tentativa porque todas as artérias, segundo o boletim médico, apresentavam lesões críticas. O deputado também não respondeu aos remédios, a um marca-passo e nem às manobras cardiorrespiratórias, morrendo às 8 horas da noite. A morte do deputado Luiz Eduardo deixa o PFL sem o seu maior trunfo para a presidência da República nas eleições de 2002. Luiz Eduardo encarnava o principal projeto de poder do PFL. Como presidente da Câmara e depois líder do governo, ganhou projeção nacional. Seu projeto pessoal era se candidatar ao Senado. Mas, incentivado pelo pai, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo abraçou o projeto do partido. Se preparava para disputar o governo da Bahia. Candidato fortíssimo à vaga, seria esse o preparo que precisava para um projeto mais ousado, alcançar a presidência da República em 2002. O PFL queria para si o comando político e administrativo do país para o início do próximo milênio. E Luiz Eduardo seria o principal comandante. O próprio pai, que acabou de me dizer, ao abraçá-lo, que ele perdera a sua vida. Por que não tinha sido ele, Antônio Carlos? Eu acho que vai ser emocionalmente muito difícil. Não será nunca o mesmo Antônio Carlos Magalhães. Além da tragédia de sentir a inversão da ordem natural, com o filho morrendo antes do pai, Antônio Carlos Magalhães sofre o fim do sonho político de ver o filho governador da Bahia e depois candidato a presidente da República. E ele jamais imaginaria ter que conduzir rampa acima no Congresso o corpo do filho. O corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães subiu a rampa do Congresso guiado pelo pai. O presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães, vinha acompanhado da viúva do deputado Michele Magalhães, do outro filho, Antônio Carlos Magalhães Júnior, e do presidente em exercício, Marco Maciel. O senador velou com carinho o corpo do filho até quando pôde. Mesmo muito abalado, ele recebia os pêsames de amigos e parlamentares. Desde a 1h05 da madrugada desta quarta-feira, quando chegou o corpo de Luiz Eduardo, mais de 800 pessoas passaram por aqui. Marco Maciel trouxe uma mensagem do presidente Fernando Henrique. O sentimento dele era de que tivesse perdido um filho ou um irmão. E por isso ele estava muito sofrido e que é, eu acho que o sentimento de todo o país. Aos amigos fica a imagem de um homem forte, que sabia aproveitar a vida, mas que andava preocupado com as votações das reformas. Ele era hipertenso, fumava muito e foi submetido nos últimos 3 anos, durante todo o governo Fernando Henrique Cardoso, a uma pressão intensíssima. Porque como presidente da Casa, depois como líder do governo, praticamente ele comandou, do ponto de vista parlamentar, a aprovação das reformas. É muito difícil aceitarmos o vazio que nesse instante ocorre no país, um homem que ainda tinha muito que dar às causas nacionais. Nesta quarta-feira, o presidente em exercício, Marco Maciel, decreta luto de 3 dias pela morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães. E aqui no Congresso estão suspensas as sessões de hoje da Câmara e do Senado. O ex-presidente da Câmara, deputado Inocêncio Oliveira, Renato, acaba de anunciar que o nome das instalações da liderança do PFL na Câmara vai ser deputado Luiz Eduardo Magalhães. Uma carreira que começou muito cedo e foi interrompida também muito cedo, como as reportagens de Brasília acabaram de mostrar. Aos 43 anos,
O deputado Luiz Eduardo Magalhães era o político mais influente da geração dele. Luiz Eduardo Magalhães nasceu para ser político. Nos anos 70, quando fazia o curso de Direito, não participava do movimento estudantil com os colegas. Já trabalhava ao lado do pai, o senador Antônio Carlos Magalhães, que na época era governador da Bahia. Aos 23 anos, em 79, foi eleito deputado estadual e no segundo mandato, em 82, presidiu a Assembleia Legislativa. Luiz Eduardo chegou ao Congresso em 86 como deputado pelo PFL. Foi o segundo mais votado na Bahia. Logo se destacou como um dos líderes do partido pelo estilo direto, agressivo. Mas também sabia ser conciliador. Em 88, durante a Constituinte, foi um dos líderes do Centrão, que reuniu os partidos de centro e de direita e influiu na elaboração da nova Carta. Chegou à presidência da Câmara em 95 com apenas 39 anos. E chegou a ocupar interinamente a presidência da República por 2 vezes. Luiz Eduardo comandou a votação das reformas da Constituição encaminhadas pelo governo Fernando Henrique. O presidente várias vezes tentou levá-lo para o ministério, mas ele preferia continuar no papel de articulador do governo na Câmara. Para o senador Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo representava a realização de um sonho. O senador queria ver o filho presidente da República em 2002. A estratégia passava pela candidatura de Luiz Eduardo ao governo da Bahia nas eleições de outubro. O deputado estava em campanha, visitou o interior do estado e já liderava todas as pesquisas. Quando soube da morte do filho, o velho senador fez um lamento cheio de mágoa. Perdi minha vida. Por que não fui eu? Por que foi o meu filho? Para os colegas, um parlamentar decidido e que conhecia muito bem o funcionamento das 2 casas do Congresso e dos meandros do poder. Vamos a São Paulo com Carlos Nascimento. Nascimento, aliados e adversários concordam. Era um político com qualidade de liderança, não é? Pois é, Leilane, aqui em São Paulo a carreira do deputado Luiz Eduardo era acompanhada muito de perto, com muito interesse, pelos políticos da velha e principalmente da nova geração, né, que viam nele claramente um líder que despontava. Por isso, a notícia da morte de um segundo nome ligado ao governo em apenas 48 horas abalou empresários e políticos paulistas. A reação foi de perplexidade diante da morte do deputado Luiz Eduardo. A informação causou um choque em políticos de todos os partidos. Choque brutal, porque moço, uma figura extraordinária, o mais preparado político de sua geração, uma expectativa muito grande em torno do futuro dele. Todo mundo imaginava o Luiz Eduardo presidente da República. O Brasil perde, mas perde muito. O deputado Luiz Eduardo Magalhães era, na sua idade, 40 e poucos anos, sem dúvida nenhuma, o político mais maduro, mais instrumentado, mais experiente deste país. O país não pode perder lideranças que estão se formando com futuro, com visão de futuro, mesmo que haja divergências e diferenças de posição no campo político ideológico. Eu sinto muito com a morte de Luiz Eduardo, me pegou de surpresa, não esperava por essa. Eu acho que o Congresso Nacional está triste, porque ele era um homem do Congresso. O governador Mário Covas comemorava o aniversário quando recebeu a notícia no Palácio dos Bandeirantes. Covas, que esteve mais próximo do deputado Luiz Eduardo Magalhães durante a Assembleia Constituinte, declarou: o país perde um dos maiores expoentes da nova geração. Ele teria uma longa carreira pela frente. O governador Mário Covas viaja daqui a pouco para Salvador, onde vai acompanhar o enterro do deputado Luiz Eduardo Magalhães. O ministro da Saúde, José Serra, que estava no palácio também cumprimentando o governador, disse o seguinte: desenvolvemos até uma certa cumplicidade na rejeição ao fisiologismo e ao populismo, no rigor ao cumprimento da palavra. Renato. Essa notícia trágica abala o mercado financeiro, atinge também a economia. Miriam Leitão. Luiz Eduardo Magalhães era a pessoa em que o mercado financeiro mais confiava, mais acreditava. Ele era um defensor das reformas por razões ideológicas. Ele tinha entendido a necessidade de diminuir o tamanho do Estado, privatizar e reduzir os gastos públicos como forma de construir um Brasil novo. Pela indiscutível liderança que tinha, ele garantia a aprovação das reformas. Certa vez, bastou uma crise entre ele e o governo para afetar as cotações. Mas ele era mais do que o fiador das reformas e o impacto de sua morte vai muito além dos pregões.
Ele tornava o cenário brasileiro mais previsível, mais seguro. Ele era o projeto liberal do país. Políticos que viveram muito, fizeram muito, quando morrem, levam com eles parte da história do país. Com Luiz Eduardo, morre uma parte do futuro do Brasil. Como é que fica, então, a República, o Brasil? Os poderes executivo e legislativo que estavam trabalhando em conjunto para reformar o país e andar para frente. O governo Fernando Henrique perde a capacidade de articulação política sem Sérgio Mota de um lado e Luiz Eduardo do outro? Vamos conversar com o cientista político Sérgio Abrantes sobre essas previsões que podem parecer agora sombrias. É verdade? É verdade. A morte do Sérgio Mota atinge diretamente a estratégia do PSDB. Ele era o estrategista do PSDB. Ele estava pensando o partido para o futuro. Ele defendia uma estratégia mais agressiva para as eleições parlamentares, procurando montar uma nova maioria para o segundo mandato de Fernando Henrique, se acontecesse. E o Luiz Eduardo era a encarnação do próprio projeto do PFL. Então, as duas mortes atingem no coração os dois partidos que dão a sustentação principal ao governo Fernando Henrique e que faziam parte da estratégia para a conquista do segundo mandato e para a armação do segundo governo Fernando Henrique. De modo que não é uma perda trivial, não é que são peças insubstituíveis por causa dos seus atributos pessoais. É que eram duas referências políticas estratégicas para um projeto mais amplo. Portanto, a falta dos dois altera completamente as relações, o processo político se altera. Bom, e a partir de agora, de um lado as reformas, de outro lado o projeto do mandato que o PSDB espera obter, os dois ficam afetados? Com certeza, no curtíssimo prazo, a capacidade de articulação dentro do Congresso Nacional para fazer votações importantes é zero. Não há a menor chance de se recompor a maioria que já estava esgarçada por causa da reforma ministerial, antes que se absorva o trauma da morte de Luiz Eduardo. Quer dizer que Previdência nem pensar. Previdência vai demorar, vai atrasar mais. E por outro lado, do ponto de vista do projeto do PFL, certamente, na medida em que não tem mais o Luiz Eduardo, que era a projeção do projeto no futuro, os setores mais fisiológicos do partido ficam mais fortes e mais influentes. E para o governo Fernando Henrique, haveria alguma alternativa? Não, com certeza sempre há alternativa na política, não é? Mas o governo perdeu duas referências estratégicas, ele vai ter que se repensar. E isso vai exigir, evidentemente, um envolvimento muito mais direto agora do presidente. Do próprio presidente? Para suprir essas duas faltas. Ele terá que passar a comandar? Ele vai ter que comandar. Muito obrigado ao cientista político Sérgio Abrantes pela análise aqui no Bom Dia Brasil. Leilani. Em Brasília, amigos e adversários políticos se despedem de Luiz Eduardo Magalhães, que está sendo velado no Salão Negro do Congresso. E como fica o governo Fernando Henrique depois da morte dos principais articuladores políticos, o ministro Sérgio Mota e Luiz Eduardo Magalhães. Agora são 7 horas e 32 minutos. Manteiga no açúcar. O corpo do soufflé é o creme clássico do velho Carême. Leite, gemas, casquinhas de limão, açúcar, farinha de trigo, um perfume de licor. A mistura vai para o forno coberta e em banho-maria. E é como se o sopro dos deuses ganhasse forma física, porque o sabor é absolutamente espiritual. O presidente Fernando Henrique Cardoso está embarcando agora de volta ao Brasil. O corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães deve chegar a Salvador por volta do meio-dia e vai ser velado na Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos a Salvador com o repórter Giacomo Mancini, que tem outras informações. Giacomo. Por enquanto, ainda não há movimento aqui em frente à Assembleia Legislativa. O corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães deve chegar à base aérea de Salvador por volta do meio-dia. Ele virá num avião da Presidência da República, acompanhado do pai, o senador Antônio Carlos Magalhães, pelo irmão Antônio Carlos Magalhães Júnior, pela mulher Michele, pelo governador do estado César Borges e pelo ex-governador Paulo Souto. Os 3 filhos do deputado estão em Salvador. O corpo vai vir direto aqui para a Assembleia Legislativa, onde vai ser velado. Inclusive, vai ser colocado um toldo aqui do lado de fora para que a família e o corpo do deputado sejam protegidos.
Às 3 horas da tarde, haverá missa de corpo presente. E às 4h30 da tarde, o corpo segue em cortejo até o cemitério do Campo Santo, onde vai ser enterrado por volta de 5 horas da tarde. O governador do estado decretou luto oficial de 7 dias e hoje não há expediente nas repartições do estado e do município. A prefeitura, inclusive, colocou ônibus à disposição da população para que possa vir até a Assembleia se despedir do deputado Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Militar acredita que o movimento aqui na Assembleia deve começar em torno de 9, 10 horas da manhã. Renato. E o Bom Dia Brasil fica por aqui. Nós voltamos amanhã.